família Vida e Paz, um dia maravilhoso, segunda-feira abençoadíssima. Nós sabemos que há muitos que não gostam da segunda-feira, né? Porque é o primeiro dia de trabalho para muitos, né? E todo mundo vem de um final de semana assim também agitado, e segunda-feira é aquele dia assim. Mas nós temos que lembrar como cristãos que segunda-feira é o dia que o Senhor fez para que nele nos alegremos. Então, é importante você entender os propósitos de Deus, tá bom? Mas eu tenho certeza que essa semana já começou muito abençoada. Na verdade, ontem nós tivemos um culto maravilhoso, 2 celebrações abençoadoras em que Deus ministrou, falou, em que o povo celebrou a Deus. Eu tenho certeza que você que esteve ontem cultuando ao Senhor ali conosco na família Vida e Paz, foi grandemente abençoado, né? Foi assim, celebrou o Senhor, adorou o Senhor, teve comunhão uns com os outros, então foi muito bom e eu tenho certeza que já começou a semana abençoada e esse dia é um dia muito abençoado. Então você que já está preparando o seu cafezinho, você que já está indo, né, para o seu trabalho, você que já chegou no trabalho, você que está já despertando, né? Esteja aqui com a gente, linkado conosco, ouvindo aquilo que Deus tem para você. Outra coisa muito importante, né? Há pessoas que vão ver esse vídeo depois, né? E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece todos os dias, em nome de Jesus, que você levasse essa palavra também a outras pessoas que você conhece, compartilhando o vídeo. Também não deixa de curtir, não deixa de fazer o seu comentário, é muito importante para nós, tá bom? E se você, porventura, ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, na Família Vida e Paz, faça a sua inscrição. Isso aí nos dá uma abrangência cada vez maior, tá bom? Em nome de Jesus, vamos juntos celebrarmos ao Senhor por mais uma semana abençoada e esse dia, segunda-feira, que a tua vida seja completamente fortalecida no Senhor e que todas as intempéries desse dia sejam supridas, né? Sejam fortalecidas e que você possa realmente avançar e superar todas as dificuldades desse dia em nome de Jesus, tá ok? Mas vamos lá, a palavra de Deus nesta manhã com Deus, com você aí. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Deus tem uma palavra muito abençoada para o seu coração em nome de Jesus. Capítulo 18, a partir do versículo 35, é um texto bíblico muito conhecido e que eu gostaria que você estivesse atento, porque Deus vai falar com você. Tenha certeza disso. Eu sei que Deus falou com você ontem, mas todos os dias Deus tem uma palavra nova para a nossa vida. Todos os dias. E você está amanhecendo o dia recebendo uma palavra fresquinha que vem do céu para o seu coração. Amém? Então vamos lá. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 35, que diz assim: chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava por ali. Então o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus então parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus
E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que palavra abençoada, na verdade. Mas vamos aprender aqui o que Jesus, nesta manhã, quer ensinar, qual a palavra específica que Deus tem para você nesta manhã de segunda-feira, em nome de Jesus. Veja que Jesus passava por ali e o cego que ali estava perguntou o que estava acontecendo e lhe falaram que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Qual foi a primeira coisa que o cego fez? Clamar. Então, essa é a primeira palavra de Deus para você. Jesus está com você. Jesus está na tua casa. Jesus está na tua vida. Então, qual é a primeira coisa que você deve fazer quando você está diante de uma necessidade que você precisa que Jesus venha socorrer você, venha ajudar você, venha suprir essa necessidade? A primeira coisa é você clamar ao Senhor. A Bíblia diz que em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Então, o segredo para recebermos algo que precisamos, não que queremos, mas que precisamos de Deus, é clamar ao Senhor. É clamar ao Senhor. Agora, diante do clamor do cego, veja, muitas vozes vão tentar abafar a sua voz. Muitas coisas podem acontecer para levar você a desacreditar, a desanimar, a desfalecer e a não buscar ao Senhor. E foi o que aconteceu. Os próprios discípulos de Jesus gritavam com o cego dizendo para que ele se calasse. Exatamente nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que tenta obstruir ou dificultar você de chegar até Jesus, de estar com Jesus, na verdade, isso vai voltar-se ao seu favor. Por quê, pastor? Porque Deus está olhando para você. Olha o que aconteceu. A primeira coisa que Jesus fez diante do clamor, ele parou. Jesus parou. Parou para o quê? Para ouvir o que aquele cego queria. O motivo do clamor daquele cego. O motivo pelo qual aquele cego gritava e não parava diante das pessoas que ali estavam, até repreendendo a ele. As pessoas estavam dificultando o clamor do cego ao Senhor. E Jesus parou. Por que Jesus parou? Primeiro, querido, para ouvir do cego o que ele queria. Né? Jesus parou porque Jesus se importa com as pessoas que vêm até ele, que clamam por ele. Jesus parou porque Jesus, ele não fica surdo para o clamor do coração sincero de uma pessoa que o busca de todo o coração. Ele não fica surdo, ele não fica indiferente ao clamor de um coração sincero e verdadeiro. Por isso que ele clamou, porque ele sabia que aquele cego tinha algo que ele muito queria e desejava, a ponto de não se calar, enquanto as pessoas gritavam para que ele se calasse, mas ele não se calou. Então nunca se cale diante das adversidades, diante das dificuldades. Não se cale diante da possibilidade de que aquilo não pode acontecer. Porque você imagina como que aquele cego poderia imaginar que ele poderia ver, ser curado daquilo. Muitas vezes, aquilo que nós achamos impossível, paramos de clamar, porque não cremos que Deus possa reverter e fazer um milagre. Mas há uma coisa muito importante também.
Depois de Jesus parar, Jesus manda trazer o cego até ele. E Jesus faz uma pergunta curiosa. Jesus pergunta ao cego: que queres que eu te faça? Talvez para você, para mim, tenha sido uma resposta, uma pergunta óbvia, mas não é. Porque quando Jesus faz uma pergunta, é claro que Jesus sabia que ele queria ver. Jesus sabia de tudo. Mas por que Jesus fez a pergunta? Porque Jesus queria saber dele o que realmente ele desejava. Talvez ele, como cego, pudesse desejar uma esmola, né, grande, uma boa esmola. Talvez ele, como cego, pudesse querer um cobertor, algo que pudesse, né, suprir a sua necessidade daquele momento. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão cegas e continuam cegas mesmo quando elas buscam Jesus. Sabe por quê? Porque quando elas buscam Jesus para que Jesus dê a elas o que elas querem, não o que elas precisam. A verdade é essa, né? Em vez da cura, da salvação, da libertação, elas estão buscando um carro, um emprego melhor, um bem material, né? Uma solução de um problema de relacionamento, alguma coisa que seja efêmera, passageira, mas não a coisa que realmente ela precisa. Por quê? Porque ela se acostumou com aquele tipo de vida que ela estava vivendo. Ela só queria, na verdade, as bênçãos materiais, sentimentais, emocionais, mas nunca espirituais. Por isso Jesus fez aquela pergunta. E o cego falou para ele, foi no cerne, disse: eu quero ver. E Jesus então deu-lhe uma resposta que foi além daquilo que ele pediu. Jesus disse para ele: vê, deu a ele o que ele precisava e deu mais. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Então foi além. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus, quando ele nos atende, né? Ele, na verdade, ele vai te dar além do que você pediu e além do que você imagina. Então, essa palavra do Senhor, ela é poderosa para a tua vida. Por quê, pastor? Porque você não pode deixar de clamar diante das intempéries da vida, mesmo que você não veja, porque Deus sempre vai te responder. A primeira resposta, né, do Senhor foi parar. O cego clamou, ele parou. O parar de Jesus foi uma resposta ao clamor, para que então desse continuidade àquele relacionamento, aquele diálogo, né? E aí Jesus então o abençoou e ele foi salvo. E é assim que Jesus quer fazer com você, né? Ele tornou a ver e ele seguiu a Jesus, glorificando ao Senhor. Ele não deixou de seguir ao Senhor. Ele então passou a ser um seguidor do Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque tem muita gente que recebe as bênçãos de Deus, mas não se comprometem, não fazem uma aliança, não se tornam discípulos de Jesus. Isso é mais algo que Deus está falando ao coração de muitas pessoas. Então, esta é a palavra desta manhã para você. Clame ao Senhor. Deus não está indiferente. Clame ao Senhor. Deus vai responder o seu clamor. Clame ao Senhor. Deus vai te responder e vai te dar além daquilo que você está pedindo
ou pensando, e não deixe de glorificá-lo, de segui-lo, de estar com ele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Agora nós vamos fazer aquela oração. Gostaria que você agora, fechasse os seus olhos, que você concentrasse em Deus, porque Deus te trouxe uma palavra muito, mas muito abençoada. Guarde essa palavra, pense nessa palavra durante todo o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos por esta manhã, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor está nos dando, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão sendo alcançadas todas as manhãs pela palavra do Senhor, ó Deus, pela cura, pela libertação, pela restauração, por salvação que está acontecendo, por provisão, por milagres que estão acontecendo, ó Deus, nas manhãs, ó Pai, desses dias, ó Deus, de segunda a sexta. Eu quero lhe agradecer, ó Pai, porque o Senhor é quem tem realizado essa obra maravilhosa. E agora eu quero orar pela vida dessas pessoas, ó Deus, que desistiram, que desanimaram, ó Deus, que deixaram de acreditar, que desistiram de sonhos, que desistiram, ó Pai querido, de buscar ao Senhor. Eu quero orar por elas, para que elas se voltem para o Senhor, porque o Senhor não está indiferente, porque o Senhor está passando, que elas clamem ao Senhor, ó Deus, possam clamar ao Senhor. Deus, eu oro por elas, eu oro pela família delas, eu oro por aqueles que estão, ó Pai, perdidos, para que eles sejam, ó Deus, achados, para que eles voltem para o Senhor. Eu oro por aqueles que estão doentes em casa, por aqueles que estão no hospital, por aqueles que estão, ó Deus, encarcerados, por aqueles que estão aprisionados, mas eu oro mais ainda, meu Pai, por aqueles que estão cegos, ó Deus, aqueles que estão cegos espiritualmente, que eles sejam, ó Pai querido, libertos, que o Senhor possa dar-lhes a visão que eles precisam ter, a visão espiritual, que o Senhor seja com eles agora, trazendo-lhes, ó Deus, a luz do Senhor, clareando o coração, a alma de cada um deles, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu abençoo a vida de cada irmão, os que estão em casa, os que estão na escola, hoje, durante todo esse dia, que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão trabalhando, os empreendedores, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, que o Senhor seja, meu Deus, com a família de cada um deles, abençoe a família Vida e Paz, que a mão poderosa do Senhor continue, ó Deus, operando e realizando milagres, maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. E eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que dia maravilhoso, que você possa continuar na presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos juntos às 7 horas da manhã, na Manhã com Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ok? Deus abençoe vocês, um beijo no coração, um abraço e até amanhã.